Endodontia, licenciado em Radioproteção pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, membro titular da Academia Brasileira de Odontologia Militar. Eu gostaria de solicitar às pessoas que tiverem alguma pergunta, fazer por escrito e depois passar para a gente que ele possa responder. Com a palavra, doutor Heriberto. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a Função de Organizadora do Congresso por ter aceito o nosso trabalho. Nós tomamos conhecimento que foi um número enorme, né, de trabalhos que apareceram, né, uma procura muito grande, e meu agradecimento do coração. É uma satisfação muito grande estar de volta aqui às Minas Gerais, uma cidade que eu já tive aqui diversas vezes, e gosto muito dessa terra e desse povo. Antes de iniciar propriamente... Precisa? Está ouvindo aí? Precisa? Tá bom. Antes de iniciar propriamente o caso que nós nos propusemos apresentar, eu gostaria de fazer uma pequena colocação, umas considerações sobre o câncer bucal atualmente no Brasil e no mundo. Nós sabemos que o câncer bucal ele está diretamente relacionado com o envelhecimento humano. Essa incidência ela começa drasticamente a partir dos 40 anos e atingindo o seu pico máximo na 6ª década de vida. E com esse envelhecimento, patologias que até então não ocorriam, passam a ocorrer com mais frequência, como o câncer bucal. A medicina preventiva vem paulatinamente atingindo os seus objetivos, ou seja, prolongar a longevidade humana. Nós vemos no nosso consultório no dia a dia que a nossa clientela vem envelhecendo. A terceira idade, os pacientes idosos, estão sendo cada vez mais frequentes nos nossos consultórios. E nós devemos estar preparados para isso, né? Vamos dizer, hoje em dia é muito comum, vamos dizer assim, no início da ponta, odontologia para bebê, odontologia intrauterina, seus resultados se fazem aí com sucesso. E na outra ponta vem a chamada terceira idade, ou melhor idade, como queiram dizer, que nós temos que estar preparados para isso. Se descer mais um pouquinho, está melhor, né? Pode passar? Por favor. Próximo. Nos chamados países desenvolvidos, eu não gosto muito da palavra primeiro mundo, esse problema do câncer bucal, nos países que certamente eles têm um serviço de saúde muito organizado, eles estão preocupados com essa incidência e o câncer bucal já passa a ser uma preocupação de saúde pública, já passa a ser um problema social. Então nós vemos aqui, o câncer bucal aparece nos chamados países desenvolvidos como a 4ª causa mais frequente de câncer entre os homens e como a 8ª causa mais frequente entre as mulheres, né? Esses dados foram coletados no Instituto Nacional do Câncer, em Nova York, em 1995. No nosso caso, nós vemos aqui no Brasil, essa neoplasia figura entre os 6 tumores mais incidentes no sexo masculino e entre os 4 mais incidentes no sexo feminino. Esse dado foi coletado já ao final do ano passado no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Essa preocupação é tanta que o próximo Congresso Mundial da FDI, realizado em outubro, que vai ser agora em outubro de 98, tem como tema principal o aumento dos níveis mundiais de câncer bucal. Então, vocês vejam que a preocupação não é só nossa, é uma preocupação em todos os países, sejam eles desenvolvidos ou não. Então, será que nós estamos preparados para atender essa população idosa, essa população de terceira idade que chega ao nosso consultório? Então nós vemos aqui, a medicina preventiva vem alcançando seu objetivo, está aumentando a longevidade humana. Nós sabemos que, por exemplo, no Antigo Egito, que a vida média de um ser humano ficava a 23 anos de idade. Em civilizações mais anteriores foram a 28, e assim por conseguinte. Que hoje em dia nós temos uma vida média de 64, 68 anos em diversos países.
No Brasil, essa população idosa cresce 3,46% ao ano. É a nossa realidade aqui. E é uma população que procura ajuda, ou seja, é uma população idosa que deixou aquela característica de dizer, isso é coisa de velho, se acomoda, se retira da sociedade, vai para casa ou para um asilo e espera morrer. Não, é uma população que procura ajuda, é uma população que sai dos asilos e vai para as faculdades de terceira idade, é uma população que vai ao nosso consultório, que procura o recurso da implantologia, procura o recurso da... Alô? Procura o recurso da odontologia, estética, da periodontia, etc. E vemos também a agressividade do câncer bucal, né? O câncer bucal tem uma agressividade muito grande. Podemos comparar, por exemplo, com o câncer de próstata, o câncer de colo uterino, é como comparássemos Schumacher com Barrichello, né? Então, a cuidade diagnóstica deverá estar voltada ao quê? Para as interações medicamentosas dos pacientes, para o metabolismo, a sua atividade hormonal, o aspecto psicossocial do envelhecimento. Então, se até as empresas de turismo, elas se ligam para esse campo, elas visam essa fatia da população, então por que nós, profissionais de saúde, não devemos nos preocupar com essa terceira idade? Então, praticamente aqui, vamos entrar no nosso caso clínico, nós vamos apresentar. O carcinoma mucoepidermoide intraósseo. Essa patologia, pela primeira vez, ela foi descrita por esses três autores aqui, Stuart, Hutter e Becker, eles definiram como um tumor epitelial composto de células secretoras de muco e células tipo epidermoide em proporções variáveis. Então essa foi a primeira definição acadêmica, a primeira definição que surgiu como um trabalho separado dessa entidade patológica. Então várias controvérsias surgiram e ainda praticamente existem até hoje sobre esse tipo de tumor. Stuart e colaboradores, eles definiram como existia uma forma benigna e uma forma maligna. Spiro, ele examinou 367 casos e verificou que todos eles eram malignos. Halley e Pearson verificaram malignidade também em todos os casos, enquanto que Castro encontrou 15 casos em criança. Apesar de ser uma faixa etária bem elevada, ele chegou a encontrar 15 casos em crianças. Gerald e colaboradores, em 68, descrevem um tumor de glândula salivar com característica de adenocarcinoma, que ele veio chamar de carcinoma adenoescamoso. E Schaefer chama carcinoma mucoepidermoide central dos maxilares. Agora, Regues e Ciuba, eles definem o tumor, sendo de baixo grau e de alto grau de malignidade, com um crescimento rápido e a dor como sintoma precoce. Essa lesão, ela leva a uma localização preferencial de 60% a 90% na parótida. A predileção por sexo é igualmente, sexo feminino e sexo masculino, e uma ocorrência na terceira e quinta década de vida. Como características clínicas, nós temos o carcinoma epidermoide de baixo grau de malignidade, raramente mede mais que 5 centímetros de diâmetro. É parcialmente encapsulado, possui conteúdo mucoide, ocorre frequentemente no palato, mucosa jugal e retromolar. Enquanto que o carcinoma mucoepidermoide, chamado de alto grau de malignidade, ele não é encapsulado, possui rápido poder de infiltração, produz com frequência paralisia facial e metástase. Dentro das características clínicas, nós temos ainda, em circunstâncias incomuns, o carcinoma mucoepidermoide surge na mandíbula com uma lesão expansiva situada na área de molares e premolares, que vem se encaixar com o caso que nós vamos apresentar. No seu aspecto radiográfico. Radiograficamente, eles são detectados como lesões radiotransparentes, de forma irregular, limites indefinidos, invasivos, destruindo cortical e produzindo espículas ósseas. Então, o aspecto radiográfico dessa lesão se enquadra perfeitamente nas características radiográficas de uma lesão maligna. Quanto à etiologia, então nós vemos várias teorias. A primeira, que seria o aprisionamento de glândulas mucosas retromolares no interior do osso mandibular e uma posterior transformação maligna. Temos ainda resíduos embrionários da glândula submandibular, incluídos na mandíbula, durante o seu desenvolvimento. E
Transformação neoplásica das células secretoras de muco, comumente encontradas no revestimento epitelial dos cistos dentígeos associados a terceiros molares inclusos. Pode passar. O tratamento é essencialmente cirúrgico, seguido de radioterapia. O prognóstico reservado a sombrio, estando diretamente relacionado com o grau de malignidade. Né? De acordo com aqueles autores, de baixo grau de malignidade e de alto grau de malignidade. Essa é a teoria mais aceita, é a teoria mais recente de Regues e Silva. Então nós vamos apresentar o caso clínico de um carcinoma mucoepidermoide intraósseo. Esse paciente de 64 anos de idade, leucoderma, economicamente ativo, suas atividades normais, trabalhava normalmente. Ele se apresentou ao consultório de um colega com uma forte odontalgia nesse molar aqui. Então o colega examinou, fez o diagnóstico, fez seu plano de tratamento e decidiu o tratamento endodôntico deste molar. Fez o tratamento, concluiu, dispensou o paciente. Passados exatamente 15 dias, o paciente volta ao consultório do colega, já com o bolso cheio de medicamento, uma dor rebelde de qualquer tipo de medicação analgésica, e apresentava um ligeiro abaulamento aqui, a gente dá a perceber, nessa região. O colega examinou e se propôs a fazer o tratamento endodôntico do segundo premolar. Ao iniciar o tratamento endodôntico do segundo premolar, na sua radiografia diagnóstica, a radiografia inicial, ele se deparou com a radiolucidez na região apical, que alguma coisa chamou a atenção desse colega. Então ele pediu a nossa ajuda e nos encaminhou o caso. Pode passar. Então, logicamente, a primeira radiografia não era essa, passava mais ou menos aqui, né? E ele desconfiava dessa imagem meio esquisita naquele premolar que ele iria fazer o tratamento endodôntico. Então, de início, nós propusemos o quê? Fazer uma periapical mais baixa, forçando um pouco o soalho da boca, e nos deparamos com essa lesão dessa forma aqui, realmente muito esquisita, vamos dizer, fora dos padrões de normalidade que a gente vem e acompanha no nosso dia a dia. Clinicamente, a mucosa se apresentava normal, sem elevação, nem mudança de coloração. Então, a partir desse ponto, eu disse, olha, alguma coisa aqui está errada. Então, vamos de início fazer uma radiografia panorâmica. Pode passar. Então, partimos para a radiografia panorâmica e já nos apresentava essa imagem aqui de contornos indefinidos, os limites indefinidos, destruindo cortical, que chamou bastante atenção. Então, partimos de início para fazer uma punção. Fizemos várias punções, agulhas de calibre diferente, aumentando cada vez, e nada conseguimos tirar dessa região, né? Então partimos, já que a punção foi negativa, né, com a imagem radiográfica que nos apresentava dessa maneira, nós partimos para uma biópsia. Pode passar. Obrigado. Então, a punção negativa, agulha vasos para nada, zero de líquido. Então, partimos uma biópsia, fizemos, recolhemos aqui vários fragmentos e encaminhamos para o patologista. Nesse intervalo, praticamente 15 dias, nós estávamos aguardando ainda o resultado dessa biópsia, o paciente nos volta já com um quadro clínico completamente diferente daquilo que se apresentava no dia que nós tínhamos atendido. Pode passar. Então o paciente já se apresentava com um volume acentuado aqui nessa região, né? A imagem radiográfica que nós vimos aqui na época que foi feita a biópsia, e intraoral também naquela época, que se aparecia a mucosa normal, sem elevação, sem mudança de coloração, sem nenhuma ulceração, pode passar, se apresentava dessa maneira. Então em 15 dias a lesão passou daquele aspecto para esse aqui. Então o paciente já tinha um hálito extremamente fétido, né? Já se alimentava com dificuldade, e veja a evolução em praticamente 15 dias do momento em que nós fizemos a biópsia. Pode passar. Então está aqui a lesão aumentando gradativamente, a cortical óssea já tinha totalmente sido destruída, essa oclusal aqui não está muito boa, na reprodução nós perdemos detalhe, né? Veja que a cortical destruída, espícula óssea, né?
Aqui também a cortical já destruída. Pode passar. Então, nós apressamos, falamos com o colega por telefone, e ele disse, olha, eu vou mandar um laudo histopatológico, mas não vai ser o definitivo. Então, ele nos manda um laudo dizendo que seria um adenocarcinoma pouco diferenciado. Ainda bota até uma observação aqui. Será que é metástase? Então, nós procuramos o paciente e fomos fazer, requisitar exame de próstata, fizemos radiografia de pulmão, lossongos. Não havia nada que sugerisse ser metástase de alguma lesão à distância. Pode passar? Então, num segundo laudo, aí o colega nos mostra a conclusão definitiva, um carcinoma epidermoide de alto grau, né? Então, vejamos aqui nessa imagem, como praticamente em 3 meses e 8 dias, a evolução dessa lesão, né? Os dentes totalmente suspensos, tipo de lesão maligna, contornos indefinidos, imprecisos, e isso aqui já é uma imagem fantasma da panorâmica, que o paciente já não podia posicionar o paciente corretamente no aparelho. Ele já tinha dificuldade, então já dava essa imagem fantasma aqui de distorção. Pode passar? Então nós vemos aqui, num espaço de 3 meses e 8 dias, como a lesão se apresentava e como a lesão estava nesse momento, né? Aspecto de dentes flutuantes, né? O osso totalmente destruído, e essa imagem fantasma aqui é devido ao mau posicionamento do paciente no aparelho. Pode passar. O paciente aqui já após a cirurgia, né? Então, um colega do diagnóstico oral que trabalhava conosco tinha um parente no Hospital do Câncer e nós conseguimos agilizar para internar os pacientes, providenciar a cirurgia. Pode passar. Aqui o paciente tem vista lateral e frontal, né? Já iniciando a quimioterapia, a radioterapia, perdão, né? Então vocês vejam um paciente que chegou com uma queixa comum, uma queixa praticamente boba, e vem chegando na consequência nesse estado aqui. Pode passar? Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para os senhores. Então, me desculpem o slide em espanhol, que esse caso faz parte de um trabalho bem mais amplo, que vai ser apresentado no Chile daqui a 15 dias. Eu gostaria de deixar o seguinte: suspeitar do câncer bucal em um elevado grau de desenvolvimento é muito fácil. Porém, o grande desafio é considerar a possibilidade de uma lesão ser maligna a despeito de sua aparência inofensiva. Então, quando a lesão está muito grande, está verdadeiro couve-flor que não cabe mais na boca, até o motorista de táxi sabe dizer, ó, o tal do câncer é ali, né? Mas quando ela parece muito discreta e inocente, nós devemos suspeitar de que possa ser uma lesão maligna. Eu agradeço aí aos presentes a boa vontade e a coragem de estar aqui de madrugada para assistir essa nossa apresentação. Não, porque ele pode vir totalmente camuflado, né? Então você tem que fazer, juntar todos os fatores, né? Vamos dizer, exame clínico, exame físico, exame radiográfico, fazer a biópsia ou punção. Então você vai juntando os pedaços do quebra-cabeça para você chegar. É como eu digo sempre, o diagnóstico não existe em barra de rolagem de computador, não existe em bola de cristal, não existe regulamento. O camarada tem que pesquisar, né? Então, que hoje em dia é muito comum se dar mais valor à máquina do que o tete-a-tete, que o olho humano. Hoje em dia o pessoal se preocupa muito em informatização, em máquina sofisticada, em tomografia, e está desprezando a anamnese, o contato com o paciente, ouvir o que o paciente tem a dizer. O pessoal está desprezando tudo isso. É rápido, mano, pede um monte de exame, às vezes nem olha, né? Então o paciente nós temos que pesquisar, dia atrás de batalhar. Ele nos traz o problema, também ele traz a solução. Agora, de uma maneira camuflada, né? De uma maneira totalmente encoberta. A gente tem que ir pesquisar. Entende? Não sei se era isso a sua dúvida. Porque não existe uma imagem radiográfica, vamos dizer, ela apresenta todos os caracteres radiográficos de uma lesão maligna, né? Agora, só o histopatológico foi definido, né? E com dificuldade, né? Exatamente.
mais tem algum questionamento? Eu gostaria de agradecer ao Dr. Heriberto pela apresentação excelente que ele nos deu e mais um alerta para a gente ter um pouquinho mais de cuidado. Muito obrigado. Apresentar o professor Gustavo Dornelas Pistoia. Ele é professor da Universidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, especialista em radiologia pela Universidade de São Francisco. É aluno do curso de mestrado da radiologia da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Por favor, a palavra do Dr. Gustavo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. A plateia é pequena, mas com certeza é seleta. E o caso que eu vou apresentar para vocês é um caso clínico simples, mas de uma entidade patológica que eu considero, acho que ela, pela diversidade de apresentação que ela tem, apresentação tanto clínica quanto histopatológica, eu acho que é bastante interessante, que é o cisto odontogênico calcificante. Pode projetar. Então, eu gostaria de agradecer à comissão científica do terceiro Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica pela aprovação desse caso clínico do cisto odontogênico calcificante. Pode passar. Então, o cisto odontogênico calcificante é um cisto odontogênico. Isso, pelo menos, não causa polêmica, ele é de origem odontogênica. É um cisto odontogênico do desenvolvimento. É uma lesão considerada rara, porque dentre as lesões odontogênicas, a frequência é em torno de 2% ou até menos. E as características de comportamento clínico, histopatológico, então, são características bastante diversificadas, e a gente pode ver pela quantidade de sinônimos que a gente tem dessa lesão. Eu vou apresentar vários sinônimos além desses aqui. Então, existem várias sinonímias: cisto odontogênico epitelial calcificante ou ceratinizante, cisto de Gorlin, que é em homenagem, então, ou foi atribuído ao autor que identificou essa entidade como uma entidade patológica distinta, tumor odontogênico calcificante cístico e tumor odontogênico calcificante de células fantasmas. Então, no decorrer da apresentação, eu ainda vou mostrar outros sinônimos, porque existe esse comportamento tanto de um cisto, em algumas vezes, como de uma neoplasia, né? Pode passar. Então, quem identificou ele como uma entidade patológica distinta foi o Gorlin e colaboradores em 1962. Apesar de antes, Hilkind, aqui está escrito errado, parece que o W é antes do K, em 1932 e Maitland, em 1947, eles já tinham descrito essa entidade, mas não com esse nome de cisto odontogênico calcificante. Eles consideravam variantes do colesteatoma, do odontoma, ou um tipo, ou um mameloblastoma atípico até mesmo. Então, quem realmente distinguiu como uma entidade isolada foi o Gorlin em 62. A partir daí, em 71, ele entrou na classificação da Organização Mundial da Saúde. Mas aí começou, então, vamos dizer assim, essa confusão, essa polêmica, porque foi observado que essa lesão não era apenas um cisto. Algumas vezes se apresentava como um tumor, como uma neoplasia, né? Uma lesão sólida. Aí começaram a surgir outros nomes, outras denominações, como é o caso de Fierce-Krog e Krog, em 72, que denominaram de tumor odontogênico calcificante de células fantasmas, porque cada denominação sempre se procura caracterizar melhor a lesão através da denominação. Então, como eles achavam
que era importante a origem odontogênica da lesão, ser enfatizada, que tinha potencial para calcificação. E a presença dessas chamadas células fantasmas, que caracterizam um pouco essa lesão, mas desde já eu já digo que não é patognomônico, existem em outras lesões, eles proporam esse termo. Friedman e colaboradores, em 75, proporam o termo, então, de tumor odontogênico calcificante cístico. Então, Pretórios, em 1981, ele analisou 16 casos e tentou organizar um pouco essa confusão. Até foi bastante feliz a classificação dele, apesar de hoje nós sabermos que ela talvez não seja mais completa ou a ideal, mas se a gente pensar que ele usou apenas 16 casos e ele conseguiu fazer essa classificação, dá para dizer que ele foi bastante feliz, pelo menos para iniciar a tentar caracterizar esse tipo de lesão. Ele classificou basicamente em 2 grupos. O grupo 1, que é o grupo dos cistos, as lesões císticas, e o grupo 2, que são então as lesões sólidas, as neoplasias. Então, no grupo 1, que seria o grupo cístico, ele dividiu em 3. O unicístico simples, que é o chamado típico cisto de Gorlin, porque ele é um cisto que tem aquele epitélio odontogênico, vai apresentar células fantasmas e tem o potencial, então, de formação ou indução de tecidos duros, como dentinoide, algumas vezes osteoide. O tipo 1B, que é o tipo chamado produtor de odontoma ou associado com odontoma, e é o que eu vou apresentar hoje aqui, ele tem as mesmas características histológicas do tipo 1A, que é o tipo unicístico simples, só que ele tem, então, essa associação com o odontoma, que pode ser composto ou complexo. Vai ser o caso que eu vou apresentar. E o tipo 1C, tipo proliferação ameloblastomatosa ou proliferação ameloblástica, a maioria dos trabalhos, pelo menos as traduções que eu li a respeito, eles usam mais o termo proliferação ameloblastomatosa. Certo? Pode passar. E o tipo 2, então, que seria a neoplasia. Então, a neoplasia foi, a partir que identificaram que existiam esses neoplasmas, também foram propostos outros termos, como tumor dentinogênico de células fantasmas, que foi proposto pelo Pretórios em 1981, quando ele fez a classificação. Então, o Schier achou melhor o termo dentinoameloblastoma, isso em 1983, porque o Schier achava que essa característica da indução de formação de tecido dentinoide e a característica do epitélio dele, que é similar ao do ameloblastoma, era o que caracterizava, vamos dizer assim, melhor essa lesão. E Ellis e Schmockler, em 1986, proporam, então, tumor odontogênico epitelial de células fantasmas, porque eles achavam que as células fantasmas realmente era a principal característica dessa lesão. Eu não vou entrar assim em detalhes, porque eu vou apresentar o tipo 1B, que é o tipo produtor de odontoma, né? E também, quanto às características histopatológicas, como eu não sou patologista, realmente não tenho essa formação para entrar muito em detalhe com vocês, certo? Eu vou me ater mais aos aspectos clínicos e, obviamente, radiográficos da lesão. Eu vou tentar caracterizar, vamos dizer assim, criar um corpo para a explicação desse cisto. É importante que vocês entendam que essa lesão ela tem diversas apresentações e diversas características que vão de acordo com o tipo histológico. E eu acho que isso que causa a polêmica ou causa alguma confusão, realmente os patologistas até hoje não chegaram a um denominador comum, né? E, obviamente, radiologistas também, porque tendo o comportamento
histopatológico diferente, o comportamento radiográfico também vai ser. Mas eu vou tentar passar mais ou menos para vocês o que é o cisto odontogênico calcificante, certo? Em termos de faixa etária de ocorrência, então já foram encontrados casos desde 1 ano de idade até os 82 anos. O pico de incidência seria na segunda, terceira década de vida. Quando o Pretórios já fez a classificação, ele já tinha observado que existia um segundo pico de incidência, que seria na sexta e sétima décadas de vida, aproximadamente. Mas se a gente for individualizar um pouquinho, a gente vai ver o seguinte. O tipo 1A, por exemplo, que é o tipo unicístico simples. O tipo 1A já tem uma média de idade em que ocorre em torno de 34 anos, certo? O tipo 1B, o produtor de odontoma, que é o caso que eu vou apresentar, a média de idade da ocorrência é 17 anos, 16 anos, ou seja, já é uma faixa etária mais jovem. O tipo 1C, proliferação ameloblastomatosa, já é uma faixa etária mais elevada, 46, 48 anos, e o tipo 2 seria, então, um pouco mais elevado ainda, e o Pretórios suspeitou, então, que esse segundo pico de incidência da sexta e sétima décadas seria, então, em relação a essa variante neoplásica. Pode passar. Bom, quanto ao gênero, né, distribuição entre sexos, em linhas gerais é igual, ou seja, ocorrência tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Como eu vou apresentar para vocês o tipo 1B, eu tive a oportunidade de ler uma revisão de literatura de 52 casos, se não me falha a memória, de 1994, que ele fez uma revisão de toda a literatura escrita na língua americana, apenas então a literatura americana, certo? E ele descobriu algumas características. O autor era se eu não me engano, o Erasmus. Não tenho certeza. Mas o que ele achou o seguinte: primeiro, a faixa etária, como eu havia falado, é pacientes jovens, em torno de 17 anos. Distribuição de sexo, ele achou que no sexo feminino havia uma incidência de 2:1, certo? O sexo feminino predominava. E depois a gente vai ver também a característica da localização. É claro que foi apenas um texto publicado que eu vi que existia essa diferenciação de sexo. Os outros demais, eu tive a oportunidade de ler vários, e os demais todos sempre relatam a igual distribuição em todos os tipos, ou pelo menos eles não procuraram diferenciar. Então esse autor, quando ele fez essa diferenciação, ele até propôs separar esse cisto odontogênico calcificante associado com odontoma, ele propôs separados do cisto de Gorlin em geral. Ele já propôs daí o termo cisto odontogênico odontocalcificante. É só para vocês terem ideia de como tem surgido denominações, tentativas de classificação, cada um tentando ser mais completo, né? E isso é o que gera, então, um pouquinho de confusão. Realmente é uma entidade bastante complexa. Quanto à localização, então, existe o cisto odontogênico central e o cisto odontogênico calcificante periférico. A gente pode dizer que o periférico ele ocorre em termos de 13 a 25% dos cistos odontogênicos calcificantes, ou seja, os centrais ocorrem com bem maior frequência. O Amos Buchner, em 1991, ele fez uma análise de 215 casos de cistos odontogênicos, então, calcificantes centrais, e anteriormente ele havia feito uma análise de 45 casos de cisto odontogênico calcificante periférico. Quanto aos centrais,
ele teve vários, a gente pode ver que é uma revisão extensa, levando em consideração que é uma lesão rara, né? Então, ele teve a oportunidade de caracterizar algumas coisas que eu vou falar para vocês no decorrer da apresentação. Agora, o periférico, ele observou o seguinte: em primeiro lugar, o periférico ele tem uma característica de ocorrer numa faixa etária mais tardia. Outra coisa que ele observou foi o seguinte: o tipo 2 ocorre com mais frequência no periférico, ou seja, alguns periféricos são do tipo 2, e essa ocorrência é maior do que no caso dos centrais. Tipo 2, no caso central, é coisa de 2%. Então, vocês imaginem, uma lesão que já é 2% das lesões odontogênicas. 2% dessa lesão, vocês imaginam quanto pouco aparece o cisto odontogênico do tipo 2, no caso central. Agora, o que o Amos Buchner também comentou é o seguinte: o periférico, talvez até existam mais casos de periférico que muitas vezes são diagnosticados como ameloblastoma periférico, porque ele ocorre numa faixa etária similar do ameloblastoma, ele tem características histológicas bastante similares ao ameloblastoma, exceto pela calcificação que ele forma no interior, né? E também o potencial de recidiva parece ser um pouco maior. É um pouco óbvio, né? Porque ele tendo característica do ameloblastoma, aumenta esse potencial. Bom, então os centrais, como é o caso que eu vou apresentar, eu vou me deter nos centrais. Região anterior, a localização preferencial é a região anterior, tanto da maxila quanto da mandíbula. Eu me basei bastante nessa revisão do Amos Buchner, por ser uma revisão bastante extensa e pegou quase todos os trabalhos da literatura, né, da literatura americana. Então, eu tirei alguns dados que são interessantes. Ele comenta o seguinte: na maxila, essa lesão, 73% delas, então, ocorre na região anterior. 23% na região de premolares e 4% na região de molares. Na mandíbula, 56% na região anterior, 21% na região de premolares e 23% na região de molares. Então, ele concluiu que parece que na maxila tem uma tendência ainda um pouco maior de ocorrer na região anterior do que na mandíbula. Outra coisa interessante é que quando ele ocorre na mandíbula, ele tem uma capacidade maior de cruzar a linha média do que na maxila. Ou seja, se ele ocorreu lá na região de canino, ele pode passar para o canino do lado oposto, coisa que é menos comum no caso quando ocorre na maxila. O cisto odontogênico calcificante do tipo 1B, produtor de odontoma, ele tem uma incidência um pouquinho maior também na região anterior e um pouquinho maior também na maxila, certo? Eu só estou falando um pouco separado dele, que é o caso que eu vou apresentar para os senhores. Sintomatologia. Sem dúvida nenhuma, pelo menos 50% dos casos descritos, o que levou à constatação dessa lesão foi a queixa do paciente de um aumento de volume indolor e dura palpação, né, de consistência óssea, foi o que mais levou ao diagnóstico dessa lesão. Ele pode ser descoberto radiograficamente, então, através de exame radiográfico realizado para outras finalidades, ou pela falta de erupção de algum elemento dentário. Então, vai lá fazer radiografia, ver por que não erupcionou e descobre o cisto odontogênico calcificante. No momento do diagnóstico, o tamanho médio, na maioria dos casos, é entre 2 e 4 centímetros. Tem casos de 12 centímetros, tem casos menores, mas a média é entre 2 e 4 centímetros. Pode, algumas vezes, provocar, então, a perfuração óssea e estender-se para os tecidos moles, o que é bem pouco comum. Mas teve casos relatados a respeito disso.
Bom, vamos ao que nos interessa mais. Característica radiográfica dessa lesão. Esse conceito que eu estou dando aqui, área radiolúcida circunscrita, delimitada ou não por margens escleróticas, podendo conter no seu interior radiopacidades de tamanhos e formas variáveis, é assim uma coisa muito generalizada, porque essa lesão ela pode ter bordas lisas, pode ter bordas irregulares, pode ser definida, pode ser mal definida. Quanto à calcificação, a gente pode dizer que ocorre em até menos do que 50% dos casos, essa calcificação é detectada radiograficamente. Então a gente procura colocar que ela pode conter calcificação no seu interior, porque é um fator muito importante, porque no estudo dos cistos ele é o único que pode calcificar, né, ser aparente calcificação. Então isso é um dado bastante importante para nós. Mas de forma alguma essa lesão, a gente deve afirmar que ela contém calcificações visíveis radiograficamente. Outra coisa que é muito importante é o seguinte: a forma de apresentação das calcificações é bastante variável. Pode ser forma apenas de flocos radiopacos, na forma de uma chamada poeira cálcica, que se chama, massas radiopacas. Algumas vezes, inclusive, foram encontradas lesões totalmente radiopacas, certo? Apenas com um halo radiolúcido em volta, aquelas associadas a odontomas complexos, principalmente. Então, realmente, se é difícil para o patologista fazer o diagnóstico algumas vezes, imagina para nós radiologistas. O que nos ajuda realmente nessa lesão é a ocorrência dela. O fato de ocorrer em pacientes jovens, na maioria das vezes, quando tem calcificação e está na região anterior, a gente sempre deve lembrar da possível ocorrência do cisto odontogênico calcificante. Outras características é que ele pode então estar associado com dentes retidos. Na revisão do Amos Buchner, ele encontrou que essa associação é em torno de 33%. Sem sombra de dúvida, o dente que mais é associado tanto na maxila quanto na mandíbula é o canino, certo? E o odontomas, né? Que daí seria o produtor de odontomo, tipo 1B, que é em torno de 24% então dessas lesões. A expansão das corticais, ocasionalmente perfurando-as, não é comum a perfuração das corticais, e pode afastar dentes e algumas vezes reabsorver raízes. Uma coisa muito interessante é que parece que em alguns trabalhos, às vezes, passa desapercebido pelos aqueles que estão redigindo o trabalho, em comentar sobre reabsorção radicular. Então, existem revisões de literatura que às vezes só acharam 3% de reabsorção radicular, e o que parece, e é o que é citado também no trabalho do Amos Buchner, é o seguinte, que pode ocorrer até em 50% dos casos, certo? Então, tem trabalho que está citando 3% de reabsorção radicular, outro está citando 9%, e outro cita 50%. Então, às vezes, parece que existe uma pequena falha na hora de descrever o caso clínico na literatura e não é colocado a reabsorção radicular. Eu, particularmente, que nos últimos dias olhei bastante fotografias dessa lesão, é muito comum a gente perceber dente reabsorvido. Inclusive, o caso que eu vou apresentar, vocês vão ver que os premolares estão reabsorvidos. A gente pode ver as radiopacidades no interior da lesão em forma de flocos, certo? Então, a localização, a associação com o canino e esse aspecto radiográfico envolvendo o dente retido são bastante, ilustra bastante essa lesão, certo? Mas, como eu disse, a gente não pode esperar sempre encontrar esse aspecto, que sem sombra de dúvida, algumas vezes isso vai ser modificado. As características histológicas. Bom, aqui não é o meu métier, eu vou falar, eu conversei com alguns patologistas e procurei fazer um resuminho assim para dar a característica principal.
Só para não passar também desapercebida essa parte que é a mais importante, sem dúvida, porque é o que fecha o diagnóstico, né? O que caracteriza basicamente essa lesão é a presença, então, de um epitélio odontogênico, ou seja, um epitélio, camada basal de célula colunar ou cuboidal, a camada de célula suprajacente é com maior número de células, já é menos arranjada, daí lembra o retículo estrelado, órgão do esmalte. E então é aquele epitélio meio similar, né, ao do ameloblastoma. Esse epitélio odontogênico parece ter a indução da formação de tecidos duros. Existe ainda uma certa discordância quanto a isso. Alguns autores acham que às vezes é metaplasia, outros acham que é resposta inflamatória, etc. Eu não vou entrar nisso, porque sem dúvida eu ia apanhar, porque eu não sei isso, e os patologistas que muitos patologistas experimentados já fizeram discussões, nem eles se entendem, né? Então não vou. Mas hoje em dia, o que pareceu, pelo que eu li, é que realmente eles acreditam que é o epitélio odontogênico que então induz a formação de um tecido dentinoide na lesão. As células fantasmas, que são bastante características dessa lesão, também. Essas células são células epiteliais, aumentadas de volume, né, balonizadas. A gente não vê núcleo, vê contorno de citoplasma, e tem, então, essa tendência a sofrer calcificação também. Importante eu dizer o seguinte: célula fantasma não ocorre só em cisto odontogênico calcificante. Célula fantasma é encontrada também em ameloblastoma, em tumor odontogênico adenomatoide, em fibroma ameloblástico, em odontoma, certo? Mas elas quase sempre estão presentes no cisto odontogênico calcificante, o que é bastante importante para nos ajudar. E outro fator também polêmico é essa associação com tumores odontogênicos. Então vem aquela história: quem veio primeiro, o tumor ou o cisto? Também hoje em dia parece que o consenso maior entre os patologistas é que realmente o tumor é que se origina a partir da parede desse cisto. Quais são os tumores odontogênicos? O ameloblastoma, tumor odontogênico adenomatoide, fibroma ameloblástico, fibrodontoma ameloblástico, odontoma, odontoameloblastoma. Pelo menos foram esses os que eu ouvi falar na literatura. Não sei se tem mais algum. Certo? Acho que não. Tratamento e prognóstico. Na maioria das vezes, a enucleação cirúrgica é o tratamento, porque a maioria dos casos de cisto odontogênico calcificante é o tipo 1A, unicístico simples, o tipo 1B, o produtor de odontoma. Então, eles não têm características, né, agressivas. São lesões de crescimento lento e tem a sua cápsula fibrosa. Agora, se tiver associado com um tumor odontogênico, deve ser tratado como um tumor odontogênico. Associou com ameloblastoma, a gente vai tratar como se fosse um ameloblastoma. Associou com odontoma, trata como se fosse odontoma. A recidiva, então, é pouco comum e a transformação maligna é rara. Recidiva também, na literatura, tem poucos casos, e a transformação maligna, se não me falha a memória, tem 10 casos citados, e formação de metástase só tem um, que foi uma metástase pulmonar. O que se aconselha é um acompanhamento a longo prazo dessa lesão, porque as recidivas que foram relatadas, algumas ocorreram até 8 anos após a remoção cirúrgica. Então, os autores aconselham que se faça um acompanhamento de pelo menos 10 anos. Então, vamos ao que interessa, né? Esse paciente, ele era do Rio de Janeiro, ele procurou o serviço de radiologia de Montes Claros, né, Minas Gerais, com a seguinte queixa. Na realidade, ele foi encaminhado, claro, para um serviço de radiologia, porque ele havia já passado por um cirurgião dentista. Ele tinha um aumento de volume, de consistência óssea, né, duro à palpação, indolor, na região de pré-molares inferiores direitos.
A gente observando, né, a face do paciente, não é muito visível isso. Pode passar. Quando a gente faz, então, o exame intraoral, aí sim percebe-se esse aumento de volume, a coloração da mucosa da gengiva é normal. Na realidade, esse aumento de volume era mais vestibular, mas dava para ter para sentir a palpação um pouquinho por lingual também, certo? E na radiografia periapical, olhem só, que eu estava falando de reabsorção radicular. É uma reabsorção radicular já bastante avançada dos premolares, né? Então, vai se observar uma área radiolúcida nessa região e já dá para ver que tem calcificação. Obviamente, a gente seguindo os princípios de interpretação radiográfica, né? Não vou ensinar o padre a rezar a missa. A gente sabe que o exame radiográfico tem que abranger toda a região a ser examinada e até mais os limites externos da lesão. Então, radiografia panorâmica. Aí a gente consegue delimitar melhor. Vamos observar o quê? Uma área radiolúcida bem circunscrita. A gente vê que vai da distal do segundo premolar direito, vai até a mesial do canino esquerdo. Coisas, então, importantes a gente observar. Esse paciente tinha ainda o canino descido, e olha onde está o canino permanente dele. Lá na base da mandíbula, né? Associada a essa área radiolúcida, então, uma área radiopaca, calcificada, que nesse exame a gente não pode precisar ainda se é um odontoma ou não é, né? Feita a radiografia oclusal, é observado então uma expansão bastante acentuada da tábua óssea vestibular, ou afilamento da cortical vestibular, característico então de lesões benignas, né, lesões de crescimento lento. Por lingual dá para observar um pouquinho desse adelgaçamento. De posse disso, o que a gente pode pensar? Bom, vamos falar um pouco assim de diagnóstico diferencial pelo clínico e pelo radiográfico. Quando a gente vê a localização, esse paciente, não sei se eu falei, ele tinha 36 anos, né? Então, depois da idade, depois da localização, é claro que esse aspecto radiográfico vai fazer a gente pensar em algumas lesões, até não são poucas, né? Vamos, obviamente, pensar no cisto odontogênico calcificante, temos que pensar num odontoma associado com cisto, temos que pensar no tumor odontogênico adenomatoide, apesar dele ocorrer um pouco mais na maxila, mas em termos de diagnóstico diferencial não pode ser descartado. Daí lesões bem menos comuns, como um fibrodontoma meloblástico, um odontomeloblastoma, podem ser pensadas. E também até mesmo fibroma ossificante, apesar da região não ser a mais comum. E talvez o tumor odontogênico epitelial calcificante, que pode ser. Agora, existem algumas características que podem nos ajudar um pouquinho. É lógico que eu falo isso porque eu já sei o diagnóstico, mas a gente sempre tem que observar algumas coisas. Por exemplo, o Langlais fala o seguinte, que esse ângulo obtuso dos dois lados da lesão, como está aqui, ó, que a lesão forma com a cortical, e essa simetria da expansão, sem ter aquela ondulação, isso pode ser característico de cisto e não de lesão neoplásica, certo? Então, a gente, obviamente, nunca fecharia um diagnóstico com só o depósito disso que a gente tem. Mas, algumas coisas que podem nos ajudar um pouquinho. Essa radiografia, apesar de ter sido mal fotografada, né? Nessa, a gente pode observar que a calcificação da lesão, nessas periapicais, a gente aqui pode ver que parecem realmente dentículos, ó. E aí pensar num odontoma composto, e aí sim, aí nos ajuda um pouco no nosso diagnóstico diferencial.
porque aí pensando em odontoma composto, a gente vai lembrar do cisto de Gorlin, com certeza, ou um odontoma associado a cisto, né? Então nos ajuda bastante. Essa radiografia, na realidade, já foi realizada após o tratamento, eu só mostrei para a gente observar que o incisivo lateral não sofreu reabsorção. Ó. Então, os únicos elementos dentários que sofreram reabsorção foram os premolares inferiores. Tá? Então, foi realizada a remoção cirúrgica da lesão. Pode passar. Ó a peça. Então, aqui a gente vê estruturas como se fossem dentículos, ó, que correspondia ao elemento, então, do odontoma, né? E aqui as duas peças juntos, né? Junto a gente vê que é uma lesão grande, né? Já tinha visto pela radiografia, mas o aspecto macroscópico é importante. É uma lesão já bastante desenvolvida e já devia estar presente há algum tempo na boca do paciente. Bom, aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, essa região é a cápsula do tecido conjuntivo. Aqui, o revestimento epitelial, certo? A gente vê as calcificações, né, na lesão, as chamadas células fantasmas, né? Um tecido semelhante a um dentinoide, né, do material colhido pela lesão. Aqui parece até uma espécie de um canalículo, né? A cavidade cística e cristais de colesterol, caracterizando bastante, então, lesões císticas, né? Essa radiografia, então, foi já realizada após a remoção cirúrgica, questão de 6 meses foi feita. Também eu não vou entrar em questão de tratamento, porque vocês veem que o cirurgião deixou o canino, e eu conversei com alguns cirurgiões, eles disseram que quando está muito próximo das corticais, eles preferem deixar o dente e esperar a cicatrização para depois remover o elemento incluso. Não remover na hora que está removendo a lesão, deixar ele parado lá, então, certo? Para não ocorrer a fratura patológica, né, durante o ato cirúrgico. Então, é um caso simples, mas deu uma lesão bastante interessante. E eu gostaria de agradecer ao professor Agenor, que foi meu orientador nesse trabalho, professor Agenor Montebello Filho. E gostaria também de agradecer a presença de vocês. Estou aberto para perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer, ministrador? Em nome do terceiro Congresso Brasileiro de Radiologia, eu gostaria de agradecer a palestra ministrada pelo professor Gustavo e passar suas mãos. E nós vamos continuar ao nosso evento. Em nome do terceiro Congresso Brasileiro de Odontologia, nós vamos apresentar o Dr. José Aloísio Carvalho de Oliveira, que vai nos apresentar o relato do caso de um cisto de Staphne. O Dr. José Luísio, ele é radiologista pela Universidade Federal da Bahia, cirurgião bucomaxilofacial, coordenador do Serviço de Atendimento a Pacientes Especiais de Aracaju. Com a palavra, professor José Luísio. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, bom dia para todos e obrigado pela presença.
Bem, em primeiro lugar, nós gostaríamos de fazer um relato sumário do que viria a ser o cisto de Staphne, exatamente para que nós pudéssemos, de certa forma, mostrar que aquilo que nós encontramos como achado radiográfico encontra-se dentro dos padrões estabelecidos para um diagnóstico de cisto de Staphne. Então, esse é o motivo pelo qual nós fazemos essa reportagem anterior à apresentação do caso que nós nos propusemos a apresentar aqui para vocês. A projeção, por favor. Bem, evidentemente que esse tema, literariamente, ele é um tema bastante controvertido. Haja visto que alguns autores discordam de determinadas terminologias ou determinadas proposições na literatura, né? Então, a primeira contradição começa daí, que alguns chamam de cisto de Staphne, outros preferem chamá-los de pseudocisto, né? Mas isso não é a finalidade pela qual nós viemos até aqui, não é a discussão deste caso exatamente. Pode passar, por favor. Bom, então, historicamente, esse cisto foi apresentado pela primeira vez em 1942 por Staphne, e ele relatava 32 casos de ocorrência dessa depressão que se apresentava pelo lado lingual, né? Pode passar. E essa entidade, ela ficou definida como sendo uma entidade radiográfica e não patológica, certo? Comprovável associação com lóbulos de glândulas submandibulares, localizando-se comumente na região posterior da mandíbula e abaixo do canal mandibular. Então, isso é o que foi postulado primariamente em 1942 por Staphne, essas características dessa lesão, exatamente definindo não só a conformação dela, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante na próxima projeção, mas inclusive a sua situação dentro do complexo maxilomandibular. Pode passar. Bom, a sinonímia, ela é variadíssima. Nós apresentamos aqui 3 dessas sinonímias, mas é bom que se frise que existem vários autores que dão uma infinidade de sinonímias para a mesma entidade. Acredito que a coisa pudesse ficar mais simplificada se simplesmente fosse chamado de cisto ou pseudocisto de Staphne, uma vez que, se nós conhecemos todas as características radiográficas dessa entidade, se nós conhecemos, digamos assim, todos os aspectos clínicos dessa entidade, por que está variando tanto de nome, se existe uma definição única para elas todas e que poderíamos chamá-la, de um só nome? Então, a sinonímia é muito vasta. Pode passar. Bom, a faixa etária, ela normalmente é entre a 3ª e a 4ª década de idade, né? E acomete ambos os sexos, havendo predileção nos trabalhos que nós consultamos pelo sexo masculino. Agora, vejam bem o seguinte, existe um relato na literatura de um caso de uma criança de 11 anos de idade, né? E como também existem pacientes em que eram portadores dessa lesão, com também uma idade muito mais avançada do que a 4ª década de idade. Mas o caso mais novo que se conhece na literatura de paciente é exatamente com 11 anos de idade. Existem hoje publicados na literatura cerca de 247 casos de cistos de Staphne. E a predileção pelo sexo masculino, muito embora também seja encontrado na literatura autores que dizem que há predileção pelo sexo feminino. Muito embora tenha sido encontrado, na maioria dos casos, autores que dizem ser mais predominante no sexo masculino. Pode passar. Com relação à etiologia, veja bem, alguns relatam ser de origem congênita, outros de origem de desenvolvimento. Isso também é uma área que, para essa patologia, para essa entidade, ela é bastante controvertida também, uma vez que não se chega a um acordo concreto de se tratar de uma questão de origem congênita ou de desenvolvimento. Existem correntes que falam a respeito dessa probabilidade de ser congênito, né? E
também de desenvolvimento. Só que nós encontramos na literatura as explicações, quando se refere a desenvolvimento, elas foram, de certa forma, mais detalhadas do que aos autores que se reportavam a entidade de caráter congênito. Pode passar. As características clínicas. Veja bem, raramente essas lesões desenvolvem características clínicas, né? Haja visto que a grande maioria, ou na sua totalidade, melhor dizendo, são achados radiográficos em exames de rotina. Então, frequentemente, eles são assintomáticos, né? Dificilmente são palpáveis, podendo, contudo, ocorrer assimetria na região e consequente relato de volume, aumento de volume. Veja bem, normalmente essa entidade ela não mostra características clínicas, porém, alguns autores referem-se que, quando há comprometimento da basilar da mandíbula, há uma proliferação de tecido glandular para essa região, tornando a face do paciente numa visão antero-posterior, ocorrendo um aumento de volume e uma certa assimetria na região do ângulo mandibular. Mas isso somente nos casos onde há invasão da cortical mandibular inferior. Pode passar. As características microscópicas dessa lesão. Então, vejam bem, essas lesões, quando abertas cirurgicamente, são encontradas, né, com frequência, uma depressão na face lingual da mandíbula, tá certo? Constatando-se ser uma erosão óssea, ocorrendo frequentemente nessa área uma maior aposição de tecido ósseo, como se fosse um osso de reparação. Pode passar. Ainda continuando características macroscópicas, nós verificamos que, quando aberto, existe uma massa de tecido originário de glândula submandibular, preenchendo o local do defeito. Notem que, erroneamente, eu coloquei aqui patologia, mas essa entidade, substituam por gentileza, essa entidade poderá ainda apresentar tecido conectivo, displásico e tecido adiposo reativo. Muito embora também alguns autores tenham verificado a existência de uma depressão totalmente vazia e justificam a existência desse vazio nessa erosão, achando que o cirurgião, na hora de proceder à abertura cirúrgica, a abordagem cirúrgica dessa entidade, por movimentos talvez intempestivos, tenha afastado, juntamente com o tecido, todo o volume de glândula, tendo então sido achado, digamos assim, negativo, não tendo se encontrado nada. Mas, normalmente, todos, quase que unanimemente, pelo menos nesse caso, relatam a existência de um lóbulo avançado, de um lóbulo destacado de glândula submandibular. Pode passar. As características radiográficas dessa lesão. Veja bem, radiograficamente, ela se apresenta com uma imagem radiolúcida, de formato oval ou arredondado, e, em geral, medindo de 1 a 3 centímetros. Não encontramos relato de lesões que ultrapassassem essa milimetragem. Então, todos os autores, pelo menos nesse segundo aspecto, também concordam que o diâmetro dessas lesões variam entre 1 e 3 centímetros de diâmetro. Pode passar. Ainda continuando características radiográficas, nós notaremos que elas se desenvolvem geralmente entre o canal mandibular e a basilar do maxilar inferior, um pouco adiante do ângulo mandibular, por trás do terceiro molar. Vejam bem o seguinte, também na literatura nós podemos verificar que existem outras lesões que também são, essas entidades, elas são consideradas oriundas também de glândulas salivares. E existe também na literatura relatos da mesma ocorrência dessa erosão também pelo lado lingual, atribuída também à glândula submandibular. Porém, nesses casos, os autores acham que não devem ser consideradas como o pseudocisto de Staphne, devendo apenas serem consideradas também como erosão, mas não tendo a mesma, digamos, a mesma sinonímia
muito embora apresente as mesmas características dessa lesão que nós estamos descrevendo aqui. Acontecem também essas lesões oriundas também de glândulas parótidas, né? E há relato também de sublingual na região de incisivos centrais. Também podem ser encontradas lesões semelhantes, porém de diâmetro menor e guardando apenas as mesmas características radiográficas com relação à radiolucidez e essa linha radiopaca que circunda essa entidade. Pode passar. Possui bordos bem definidos, né? E exatamente a definição desses bordos nós vamos verificar o aparecimento de uma linha radiopaca, podendo afetar o bordo inferior da mandíbula. Então, é exatamente aquilo que eu falava anteriormente. Nós só iremos encontrar aumento de volume na região do ângulo mandibular, quando essa basilar da mandíbula ela é comprometida. O que podemos, talvez, concluir que pelo fato de não haver mais esse anteparo ósseo dessa cortical mandibular inferior, essa glândula, então, ganha mais espaço para que ela possa aumentar de volume, provocando, consequentemente, um aparecimento clínico desse pseudocisto de Staphny. Então, essa seria a única ocorrência onde nós encontraríamos um achado clínico. Pode passar. Bom, e aqui o nosso caso que nós nos propusemos a relatar para vocês. Trata-se do paciente JAFF, de raça branca, né, sexo masculino e 49 anos, exatamente dentro daquela faixa etária que nós havíamos mostrado aqui. Convém frisar que essa entidade também foi encontrada em radiografia de rotina, né? Não foi um exame direcionado especificamente para isso. O paciente apresentava outro problema e apenas nós fazíamos um controle de um tratamento de uma apsectomia com obturação retrógrada que nós temos feito nesse paciente, né? E por coincidência foi encontrado essa lesão, né? Pode passar. As características clínicas. Bom, também se enquadram dentro daquilo que nós havíamos dito a respeito do pseudocisto de Staphny. Ele era totalmente assintomático, ou seja, o paciente nunca havia notado a presença dele ou tido algum tipo de sintomatologia oriunda, ou que houvesse, digamos assim, conexão entre aquilo que era somatizado e a presença dessa entidade. O desenvolvimento, não havia comprometimento dentário, é outra característica também, ou seja, não há envolvimento de ápices, de elementos radiculares em conexão com essa lesão, também no nosso caso, isso também era verdadeiro. A localização que eu chamo aí de localização característica é exatamente a localização que também nós descrevemos para o cisto de Staphny, ou seja, abaixo do canal mandibular, na região de ângulo, etc, etc. E sem alteração de volume, ou seja, o paciente, como nesse caso também não apresentava envolvimento da basilar, ele também não apresentava alteração de volume, ou seja, clinicamente nós não tínhamos não havia achado clínico aparente. Pode passar. Bom, com relação a sinais e sintomas, no exame clínico intraoral, bem como no extraoral, não foram encontrados aumentos de volume e esse paciente também não relatava sintomatologia nenhuma, né? O que também já falamos anteriormente. Então, novamente, eu repriso. O nosso paciente se enquadrava exatamente dentro daqueles padrões considerados para o diagnóstico de pseudocisto de Staphny. Pode passar. Esses foram os exames. Por favor, mais um para frente. E esses foram os exames que nós elaboramos ou levamos a efeito para fechar o nosso diagnóstico. Então, nós nos utilizamos de radiografia panorâmica, né? A lateral de crânio, utilizando contraste para glândulas submandibulares, que resultou exatamente na cialografia, né? E a tomografia computadorizada. Alerta aos senhores que essa radiografia lateral de crânio, nós vamos ver aqui que o colega que posicionou o paciente, ele não teve uma preocupação muito grande com relação à angulação da radiografia,
havendo uma superposição de imagens, mas nada que atrapalhe a conclusão do nosso diagnóstico. Pode passar. Bom, e esses foram os achados radiográficos, né? O exame radiográfico de rotina foi encontrado uma área radiolúcida circundada por linha de maior densidade e de localização compatível com o pseudocisto de Staphne, medindo aproximadamente 3 centímetros de diâmetro, sem envolvimento de elementos dentários. Então, veja bem, o nosso achado radiográfico, ele se enquadrava exatamente dentro das características do pseudocisto de Staphne. Então, nós já começávamos, então, a esboçar, ou pelo menos pensar em fechar o diagnóstico em cima do pseudocisto de Staphne. Pode passar. Bom, e aí nós temos a nossa primeira radiografia. Na realidade, o que nós queríamos ver nesse paciente era alguma coisa com relação a essa obturação retrógrada feita no molar, certo? E, eventualmente, nós encontramos essa área radiolúcida, exatamente circundada por essa linha mais radiopaca. Notem que não há comprometimento da basilar da mandíbula, né? E também o paciente relatava, havia um comprometimento desse elemento dentário, que foi também outro motivo pelo qual nós fomos movidos a fazer essa radiografia. Quer dizer, houve uma coincidência de fatos. O paciente apresentava esse elemento dentário comprometido, que havia necessidade da remoção desse elemento. Tínhamos a necessidade de fazer a pesquisa também por questões de controle dessa apsectomia e achamos, por pura eventualidade, essa área, né? E daí, então, nós começamos a fazer o controle dessa região, fazendo radiografias sucessivas, que nós vamos ver aqui, e também nos valendo de outros exames complementares para o fechamento do nosso diagnóstico. Pode passar. Bom, aí a mesma radiografia, só que mais aumentada, né? Notem que realmente não há comprometimento, não há envolvimento da raiz desse terceiro molar, né? Notem que o canal mandibular, ele mantém-se preservado. Nós vamos ver na próxima projeção, num close maior, que há preservação do canal mandibular inferior. Pode passar. E notem também aqui, no close, né, novamente, preservação da cortical, da basilar da mandíbula. Não há envolvimento, haja visto que nós temos aqui os espaços pericimentários são preservados, não há rarefação óssea na região de periápice, né? O canal mandibular, notem, observem aqui, né, que muito embora aqui ele se torne um pouquinho mais rarefeito a projeção de imagem, mas a gente observa que existe ainda a preservação dessa linha, né? Cortical preservada, a linha mais radiopaca circundando a lesão. Pode passar. Bom, e aqui nós partimos para a tomografia, né? A tomografia computadorizada. Pode passar. Bom, aqui nós começamos primeiramente a fazer cortes coronais, né? Para ver exatamente não só a extensão dessa lesão, mas sobretudo o comprometimento dessa mandíbula em torno de avanço da lesão no sentido linguovestibular. Pode passar. Então, observem aqui, que aqui a gente já tem a presença da erosão nesse corte da tomografia. Pode passar. Aqui, novamente, no outro corte, né? Observem que realmente há a projeção de tecido mole para dentro dessa erosão. Pode passar. Aqui novamente no outro corte, observem que aqui nós já temos, porque como são cortes coronais, nós estamos vendo essa lesão do seu início até a sua parte mais posterior. Isso eu estou querendo me reportar no sentido antero-posterior, né? Pode passar. Aqui novamente numa outra tomada de tomografia. Pode passar. Novamente ainda em corte coronal. Pode passar. E aqui então nós partimos para os cortes axiais, né? Vejam a direção da incidência desses raios. Pode passar. Então aqui nós já observamos que há uma diferença, né? Observe que ao lado esquerdo, aqui a gente já encontra a depressão na mesma região que nós havíamos encontrado
na radiografia panorâmica, pode passar. Novamente aqui, ó, notem que já a lesão, por seu corte, já no seu sentido ínfero superior, ele já se apresenta maior, pode passar. Novamente aqui num corte ainda, pegando toda a sua extensão, em sentido axial, pode passar. Aqui ainda mais superficializado, pode passar. Novamente no outro corte coronal. Pode ir adiante, por favor. Aqui o radiologista, ele inclusive mediu a densidade dessa região, né? Procurou fazer a densitometria dessa região, pode passar. Inclusive a medição também foi feita do volume dessa área e constatou-se exatamente fechar em cima dos 3 centímetros, que seria o limite máximo para o diagnóstico de pseudocisto de Staphylo, pode passar. E aqui, aquilo que nos deixou assim muito felizes, porque aí realmente a gente conseguiu fechar de forma satisfatória o nosso diagnóstico, ou seja, chegamos à conclusão que realmente havia digamos assim, a projeção de um lóbulo de glândula submandibular para dentro dessa erosão na cortical lingual da mandíbula. Então notem que através da celografia a gente realmente conseguiu levar o contraste exatamente até a região onde nós encontramos essa entidade. Pode passar. Novamente numa outra tomada, né? Notem que aqui exatamente todas as ramificações foram preenchidas com o líquido de contraste. Pode passar numa tomada lateral, em mais enclose. Aí novamente, né? Notem que houve realmente o preenchimento de toda aquela área, confirmando exatamente o comprometimento dessa glândula submandibular. E aqui eu faço uma ressalva. Nós também fizemos uma cintilografia, mas honestamente, como eu não tenho hábito e não sei, não tenho muita intimidade com esse tipo de exame, eu preferi não abordá-lo aqui. Mas também foi feita uma cintilografia e nessa cintilografia observou-se que houve uma lentidão maior de secreção ou de expulsão do líquido de contraste dessa glândula onde se encontrava essa erosão. E isso é justificado pelos autores exatamente pelo seguinte, porque como existe o avanço desse lóbulo, automaticamente a gente há de concluir que, digamos, há um trajeto maior do percurso do ducto glandular. Automaticamente, se o trajeto é maior, a lentidão até a desembocadura do final do ducto também se processaria de forma mais lenta do que do lado oposto, onde há um trajeto menor. Pode passar. Aí numa outra visão, também notem o preenchimento, pode passar, que é a lesão. Aqui numa PA, né, notem que também a lesão também foi preenchida, havendo extensão do contraste para outras regiões, pode passar. E aqui a radiografia que nós fizemos 3 meses depois, após a primeira tomada radiográfica, onde nós encontramos a entidade, né? Então, 3 meses depois, nós constatamos que essa área radiolúcida que nós encontramos, ela se mantinha no mesmo tamanho, com as mesmas características, com a mesma localização, não havendo, principalmente, aumento de volume nessa área. Pode passar. Numa outra radiografia que foi feita 3 meses depois, ou seja, 3 meses depois, 6 meses depois, nós encontramos as mesmas características da lesão. Ou seja, o paciente encontrava-se assintomático, sem evidências clínicas, o paciente não apresentava modificação nenhuma nas características radiográficas encontradas primariamente, né? Então mantinha-se exatamente uma das características do pseudocisto de Staphylo, ou seja, não há aumento depois de uma certa etapa de desenvolvimento dessa erosão, ele então há como se uma estagnação desse seu crescimento, o que manteve-se também nesse caso em particular. Pode passar. E aqui o tratamento e prognóstico, né? Apenas o controle radiográfico de 6 em 6 meses, há relato de casos que foram controlados por 7, 8, 12, 18 anos sem alteração, né? Nós acompanhamos exatamente por ser um caso ainda recente, de praticamente 12 meses, né? Então, mas também não encontramos nesse caso aumento, né, de
de diâmetro. Então, partimos então para o controle radiográfico e observar o seguinte: é contraindicado o tratamento cirúrgico, né, excetuando-se os casos onde haja a suspeita da existência de uma neoplasia. Evidentemente que esses exames complementares deveriam ser estendidos a partir do momento que a gente vê digamos, a extensão contraditória dessa lesão primariamente comprometida, avançando para outros campos que já não se enquadrem mais dentro das características do pseudocisto de Staphylo. Pode passar. E as conclusões? Vejam bem, não se trata de uma lesão patológica, e sim uma entidade radiográfica, tá? Não tem indicação cirúrgica, exatamente por isso que eu acabei de explicar, né? Não verificou-se alteração de tamanho na lesão, quer dizer, também se enquadrando dentro daquelas normas que nós já vimos anteriormente. São sempre assintomáticas e, portanto, indolores, aqui é praticamente um equívoco, não provocando aumento de volume. Pode passar. Conclusões. O diagnóstico definitivo deve ser preferencialmente fechado após a realização dos exames complementares, claro, porque aí nós nos acercamos de todos os exames, procurando deixar essa lesão bem caracterizada dentro daqueles padrões que nós vimos, né? A lesão provocada por alteração de desenvolvimento da glândula submandibular, esse nos parece ser, pelo menos ao nosso humilde ver, a razão mais viável da existência dessa entidade. O prognóstico é bom, haja visto que não há relatos de degeneração dessa entidade. Pode passar. Bom, e aí era exatamente o que nós tínhamos para mostrar para vocês com relação a esse caso, que eu gostaria de fazer um breve agradecimento ao meu professor Paulo e ao meu professor Jurandir, que foram as pessoas que me trouxeram, depois de 18 anos de cirurgia bucomaxilofacial, para um outro mundo que é a radiologia. Então, humildemente, foi isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês. Estamos abertos para algum questionamento. Acredito que, se não conseguirmos responder, vamos deixar para a próxima. Obrigado a vocês. Bom, agradecimento, eu acho que eu não precisaria dar, porque o professor Edgar falou tudo que devia ter sido falado aqui no caso. O elogio do professor Edgar, acho que vale o agradecimento em nome do 3º Congresso Brasileiro de Radiologia. Eu vou passar as mãos do Dr. José Aloysio Carvalho o certificado em nome